Copa do Mundo do Catar chegando ao final e o que jogo foi esse tá de volta. Nossa série sobre todas as finais de Copas do Mundo chega a 1982. E essa foi uma Copa maluca. Teve dirigente invadindo o campo para reclamar de um gol, teve o famoso jogo da vergonha entre Alemanha e Áustria, aquele jogo que ninguém queria marcar gol, e teve pela primeira vez na história um árbitro brasileiro apitando a final. Então fica aí que eu já vou te contar que jogo foi esse. A Copa de 82 rolou na Espanha e foi a primeira vez que 24 seleções participaram. Até a Copa anterior, a de 78, apenas 16 seleções jogavam o torneio. Em 82, o Brasil já era tricampeão, todo mundo temia a seleção brasileira, todo mundo tinha medo de jogar contra o Brasil, e os técnicos daqui se aproveitavam dessa fama. Tanto é que 3 seleções tinham técnicos brasileiros. O Brasil, claro, que era treinado pelo Tele Santana, o Peru, treinado pelo Elba de Pádua Lima, e o Elba jogou inclusive pela seleção brasileira na Copa de 38 na França. E a outra seleção treinada por um brasileiro era o Kuwait, que era treinada pelo Carlos Alberto Parreira. O Kuwait era um dos estreantes em Copas do Mundo e já chegou fazendo confusão. No jogo contra a França, na segunda rodada, os franceses ganhavam do Kuwait por 3-1, até que aos 35 do segundo tempo, o Alain Giresse fez o 4º gol da França. Mas um pouco antes do gol, assim, uns segundos antes, rolou um apito na arquibancada e aí os jogadores do Kuwait já estavam felizes porque tinham achado que o juiz tinha anulado o gol. Alguém apitou lá atrás da barra. Nós ouvimos daqui. Mas não, o juiz não tinha apitado nada e tinha validado o gol, tava tudo certo. Aí um rapaz lá na arquibancada começou a acenar para os jogadores do Kuwait pedindo para eles abandonarem a partida e os jogadores do Kuwait não estavam entendendo nada. Então esse rapaz, inconformado com o 4º gol francês, só invadiu o campo, só isso. Tá parecendo até folclore. Foi necessário o Sheik descer e aí está ele sendo vaiado pelos franceses, mas aplaudidos pelos do Kuwait. E só depois que esse cara invadiu o campo foram perceber que se tratava do Farid Al-Hamad Al-Sabah. E eu espero que eu tenha falado o nome dele certo. Mas aí você pode estar se perguntando, beleza, quem é esse tal de Farid Al-Hamad Al-Sabah? O Farid era presidente da Federação de Futebol do Kuwait e também era irmão do Emir do Kuwait. O Emir é tipo um presidente lá do Kuwait. Enfim, o cara invadiu o campo para reclamar do gol validado pelo juiz soviético Miroslav Stupar. E tá fácil o nome da galera desse vídeo, né? E depois de uma boa conversa, o juiz simplesmente resolveu anular o gol para surpresa de todo mundo que estava no estádio e também de todo mundo que estava assistindo a partida pela televisão. Mas a anulação do 4º gol da França não adiantou muita coisa, porque 10 minutos depois a França fez o 4º gol e o jogo terminou 4-1 para a França. Já o árbitro soviético foi suspenso pela FIFA e o Farid tomou uma multa de 10 mil dólares. Tudo bem que naquela época 10 mil dólares valia muito mais do que hoje, né? Mas acho que mesmo assim valeu a pena trocar 10 mil dólares por um gol, né? O Farid devia ser cheio da grana. Além do Kuwait, outras seleções que estreavam em Copas do Mundo eram Honduras, Nova Zelândia, Camarões e Argélia. A Argélia, inclusive, venceu a Alemanha Ocidental na primeira rodada por 2-1. E como se não bastasse a Alemanha perder logo na estreia para uma seleção estreante bem mais fraca, eles ainda protagonizaram o chamado Jogo da Vergonha. Na última rodada da primeira fase, a Alemanha e a Áustria jogavam e uma vitória da Alemanha classificava os dois. E esse resultado também eliminava a Argélia, que já tinha jogado e só estava esperando para ver o que ia acontecer. Então, logo aos 10 minutos, a Alemanha abriu o placar e depois disso o jogo virou um verdadeiro sonífero. A Alemanha e a Áustria ficavam batendo bola para lá e para cá, jogando ali só no meio do campo, e o restante do jogo, os 80 minutos restantes, foram um verdadeiro sofrimento para quem estava assistindo. Foi basicamente um jogo amistoso. E o negócio estava tão ruim que a torcida começou a vaiar e no dia seguinte a imprensa caiu matando nas duas seleções. E esse jogo fez a FIFA instituir uma nova regra na Copa seguinte. Na última rodada da fase de grupos, todos os jogos de cada grupo acontecem ao mesmo tempo para evitar essa combinação de resultados. Ou seja, se hoje você estava reclamando aí da Copa do Catar, que tinham jogos ao mesmo tempo na última rodada, vai lá reclamar com a Alemanha e a Áustria por terem feito essa palhaçada. E outra partida curiosa da primeira fase foi Hungria 10, El Salvador 1. Sim, 10-1. Até hoje essa é a maior goleada da história das Copas e acho que é bem improvável que esse recorde seja batido algum dia. Lá em 2014 só faltaram 3 gols para a Alemanha chegar nesse recorde, né? Mas não vamos falar de coisa ruim não, né? Dói aqui no coração lembrar disso. Deixa aqui nos comentários se o seu coração também dói ao lembrar do 7-1. Enfim, a fórmula de disputa da Copa de 82 ainda era bem diferente da fórmula atual. As 24 seleções eram divididas em 6 grupos com 4 seleções em cada um. Os 2 primeiros de cada grupo se classificavam para a segunda fase, que teriam 4 grupos com 3 seleções cada.
rodada. Aí, o primeiro colocado de cada um desses grupos se classificava para a semifinal. Aqueles famosos regulamentos bem fáceis de entender da FIFA. O Brasil se classificou com folga na primeira fase, vencendo seus 3 jogos contra a União Soviética, Escócia e Nova Zelândia. Na segunda fase, o Brasil caiu no grupo 3, com Itália e Argentina. Só isso, um grupo bem tranquilo. No primeiro jogo, o Brasil venceu a Argentina por 3-1. A seleção brasileira, desde o início da Copa, era considerada uma das favoritas e tinha um baita elenco. Tinha Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Toninho Cerezo. Era impossível o Brasil não ser campeão. A Itália também venceu a Argentina por 2-1. Então, na última rodada, Brasil e Itália iam se enfrentar para decidir quem ia para a semifinal. E os italianos já tinham se classificado para a segunda fase aos trancos e barrancos. Lá na primeira fase foram 3 empates em 3 jogos. E aí eles só se classificaram pelo saldo de gols. No jogo que ficou conhecido como a Tragédia do Sarriá, em referência ao estádio onde o jogo aconteceu, a Itália venceu o Brasil por 3-2, com 3 gols do atacante Paolo Rossi. E o Paolo Rossi, inclusive, nem devia estar jogando a Copa, porque lá em 1980 ele se envolveu num esquema de manipulação de resultados e tomou uma suspensão de 3 anos, ou seja, ele só devia voltar a jogar futebol em 83. Mas depois do julgamento, ele recebeu uma redução da sua suspensão para 2 anos e pôde jogar a Copa normalmente. Na semifinal, a Itália encarou a Polônia, venceu por 2-0 e se classificou para a final. Na outra semifinal, a Alemanha Ocidental e França empataram em 1-1 no tempo normal e o jogo foi para prorrogação. No tempo extra, empate em 3-3 e pela primeira vez na história, uma decisão por pênaltis na Copa. Diferente dessa Copa do Catar, né, que o que mais teve foi decisão por pênaltis. E aí o coração dói de novo, né? Nos pênaltis deu a Alemanha, que se classificava para enfrentar a Itália na final. A final da Copa de 82 rolou no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, e foi apitada pelo brasileiro Arnaldo César Coelho. Essa era a primeira vez que um juiz não europeu apitava uma final de Copa. Aos 24 do primeiro tempo, o lateral alemão Briegel derrubou o Conte na área e o Arnaldo marcou o pênalti. Na cobrança, o Cabrini mandou para fora e desperdiçou a primeira oportunidade da Itália abrir o placar. E o primeiro tempo foi bem agitado, teve boas chances para os dois lados, mas o placar não saiu do 0-0. No segundo tempo, aos 11 minutos, falta para a Itália. E os italianos nem esperaram o juiz apitar o reinício do jogo, cobraram a falta com a bola rolando mesmo, coisa que hoje provavelmente seria anulada essa jogada pelo VAR. Mas enfim, naquela época o único VAR que existia era o cara lá do Kuwait. Então o juiz deixou o jogo seguir e o Paolo Rossi abriu o placar de cabeça, 1-0 para a Itália. Enquanto a Alemanha abria a caixa de ferramentas e fazia uma falta atrás da outra, aos 23 o Tardelli fazia o segundo gol da Itália com esse belo chute de fora da área. Aos 35 a Alemanha tentou cavar esse pênalti aí bem picareta. Na sequência da jogada, o Conte saiu carregando a bola lá de trás e tocou para o Altobelli driblar a zaga e marcar o terceiro gol italiano. A Alemanha Ocidental ainda diminuiu aos 38 com o gol do Breitner. Mas já não tinha tempo para mais nada. Itália 3-1 e tricampeã do mundo. Aliás, a cena do Arnaldo César Coelho encerrando o jogo é muito boa. Ele atua quase como um zagueiro ali, interceptando o passe, pegando a bola e levantando para o alto. O italiano Paolo Rossi, além de carrasco brasileiro, foi eleito o melhor jogador do torneio e também o artilheiro com 6 gols. Já o goleiro Dino Zoff, aos 40 anos, se tornou o jogador mais velho a ser campeão do mundo. E já que o futebol é recheado de estatísticas completamente inúteis, aí vai uma. A Espanha foi o primeiro país sede com o nome iniciado em uma vogal a não ser campeão do mundo. Antes da Espanha, Uruguai, Itália, Inglaterra, Alemanha Ocidental e Argentina tinham sido campeões em casa e com os nomes começando com uma vogal. Olha que informação interessante. Agora fala a verdade, vai. Essa informação merece o seu like aqui no vídeo, né? Aproveita e maratona a playlist que eu vou deixar aqui no card contando sobre todas as finais de Copas do Mundo antes de 82, claro. E fica ligado no canal porque a gente vai continuar com essa série e no próximo vídeo a final da Copa de 86 no México. Eu fico por aqui e até o próximo. Que jogo foi esse?